comecei a comentar com eles, falei assim, mas e aí, como é que é o trabalho? É bom a gente ver assim, né? Aí eu falei assim, eu gosto desses tipos de trabalho porque sempre tem um que faz uma coisa, outro irmãozinho faz outra coisa. Aí é um que se fala assim, não, pastor, eu vou ornamentar a igreja, o outro fala, não, eu vou limpar. Aí ele, não, é verdade, aqui cada um está fazendo alguma coisinha. Ele falou, eu me propus a fazer a lona. Aí tem as irmãs que foram limpar a igreja, tem outra que fez o cartaz de divulgação. Eu falei assim, que legal. Aí ele pegou e jogou a semente que, ou melhor, ele jogou a oportunidade que eu fui abracei. Ele falou, pastor, se eu quiser vir, só pode vir. Eu falei, então eu vou. Aí ele falou assim, vem, vai ser bênção. Eu falei, então eu vou mesmo, pode botar meu nome que eu vou. E eu fui. E eu cheguei lá no sábado pela manhã, a vigília seria à noite. E engraçado que eu cheguei lá e comecei a conhecer um pouco mais da família do pastor Durval, que eu não conhecia, muitos filhos que eu não conhecia. E cada vez que eu conhecia mais um filho novo, eu descobria que ele fez várias cópias deles, porque cada filho dele era como se eu estivesse vendo um pouquinho do pastor Durval um pouco mais novo. No jeito de falar, no jeito de amar a Deus, no jeito de se dedicar à palavra. E no decorrer do dia eu sou um amante assim profundo de histórias, né? E eu comecei a perguntar a ele, mas pastor, como é que começou o trabalho aqui em Marambaia? Como é que as coisas aconteceram? E ele foi falando um pouquinho de como aconteceu, de como um soldado começou a pregar o evangelho ali dentro e dali foi surgindo e tal, até que surgisse a igreja. E ele foi contando um pouco da história. Aí depois eu saí dali e fui para a igreja para ajudar os meninos para justamente organizar a igreja, que eu falei para eles, eu vim aqui para ser bênção para vocês. Eu quero ser braços e pernas para tudo aquilo que vocês precisarem. Ele, que isso, pastor? Eu falei assim, é sério, eu vim para servir vocês. Se tiver que lavar banheiro, a gente lava. Se tiver que aparar a cama, a gente apara. E conversando, em determinado momento, a gente saiu, fomos almoçar, acabou o almoço. Aí eles começaram a contar um pouco mais da história deles. Foi falando como foi começando, como é que foi surgindo o trabalho, como que o pastor Durval acabou sendo levantado ao pastorado. E o pastor Durval, ele falou uma frase que me impactou bastante, que ele falou assim, pastor, eu não sabia o que era ser pastor. Ele falou assim, eu não tive tempo de ser treinado. Ele falou assim, eu não tive tempo de alguém vir aqui me discipular e falar assim, é assim que é pastor. Ele, quando eu vi, eu estava sendo levantado ao pastorado para subir uma igreja que até então para mim era um ponto de pregação e a gente nem pensava que fosse igreja. E eu perguntei a ele, falei assim, pastor, o que o senhor fez? Aí ele falou, eu fiz o que eu faço até hoje. Eu continuo fazendo aquilo que eu vi os meus irmãos fazerem e a gente continua replicando até hoje. Aí eu falei, uau. Aí eu via que eles subiam um monte. Então a gente, como a nossa igreja era do lado de cá, a gente pegou e fomos subir um monte. E tem um monte perto aqui agora que a gente sobe. Aí eu falei assim, eu quero ir ver. Ele falou assim, durante muito tempo nós ficamos sem subir esse monte. Aí ele, mas os meus filhos falaram assim, um belo dia eles falaram assim, pô, vamos lá, aonde era o monte que meu pai começava a subir. Aí ele falou, e eles subiram lá e limparam lá. Eu falei, eu quero ir nesse monte. Quando eu subi o monte, os meninos começaram a contar histórias e falaram assim, pastor, nós nos reunimos e falamos assim, vamos lá no monte onde meu pai subia. E quando a gente subiu, eu disse que era tudo mato, tinha tomado tudo. Aí a gente começou a limpar e hoje todos os dias a gente vem aqui para manter isso aqui limpo, para poder subirmos aqui para orar. E nisso eu falei para ele assim, uau. Ele falou assim, esse era o monte onde no princípio os meus pais subiam para orar. E quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, eu vejo que vocês restauraram os princípios. Aí ele falou assim, pastor, a gente falou que queria seguir os mesmos passos dos nossos pais. Eu falei assim, uau. Aí eu falei, ninguém mandou vocês. Ele falou assim, não, nós subimos
dias, ou eu, ou um dos meus irmãos, ou todos nós viemos aqui, limpamos e oramos, e assim temos sido mantidos. Aí quando chega no evento à noite, na vigília, se é que eu posso dizer que foi coincidência, eu não acredito muito que existe coincidência, mas eu acredito que existe encontro marcado. Deus marcou aquele encontro, e naquele encontro a pregação foi justamente Atos 2. Os fundamentos da igreja. Eu falei, uau! E eu queria falar um pouquinho justamente sobre isso com vocês lá em Atos 2, mas lembra que quando eu cheguei em Marambaia, eu comecei a perguntar, pastor, como é que começou tudo? Onde essa história começou? Como é que surgiu a igreja de Marambaia? E eu queria falar um pouquinho de Atos 2 com vocês, mas eu queria voltar um pouquinho na história, porque essa história não começa aí. Para entendermos Atos 2, precisamos voltar um pouco antes. E eu queria voltar com vocês lá em João 19, versículo 17 e 18. Antes de haver Atos 2, houve esse episódio na história. Jesus havia sido crucificado. João 19, versículo 17 diz assim: e assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Antes de falar de Atos 2, a gente começa falando dessa história. Jesus crucificado, a missão concluída e consumada. Veja o cenário comigo. Aquele que por séculos foi anunciado pelos profetas como Messias prometido, o Filho de Deus que viria para salvar o seu povo, aquele que caminhou entre os homens, curou enfermos e expulsou demônios, ressuscitou mortos, acalmou tempestade e anunciou o reino de Deus, agora morto sobre uma cruz. Esse foi o cenário anterior a Atos 2. Os discípulos estavam completamente abalados. Em Lucas 22, versos 54 ao 60, Pedro, a gente vai observar no decorrer da história que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Depois desse acontecimento da cruz, depois de ele ter vivido tudo que ele viveu caminhando com o mestre, o cenário do caos. Imagine você, aquela história todinha que você ouviu durante séculos, e você pensa, uau, é agora, tudo vai acontecer, e de repente o Messias é crucificado. E às vezes a gente reclama que Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Será que eu e você também não negaria? Será que realmente nós iríamos continuar acreditando? Não, é agora. Por muito menos, muitas das vezes a gente se desespera quando as situações não acontecem como a gente previa. Em outra passagem, lá em Lucas 24, 21, 2 outros discípulos caminhavam pelo caminho de Emaús, frustrados, e diziam: tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Mas 2 discípulos caminhando frustrados, eles falavam: nós tínhamos esperança em você. Engraçado que quando eles falam nós tínhamos esperança, eles falam como se acabou, não tem mais jeito. Sabe, eu sou alguém que já passou por várias frustrações nessa vida. E por muitas vezes, quando Deus
traçava caminhos que eu não compreendia, ou que eu não entendia, ou que não era o que eu queria que ele traçasse. Eu falava, Deus, eu pensei que fosse agora que o Senhor fosse fazer. Quantas das vezes, às vezes, a gente passa pela mesma situação nas nossas vidas. Quando ele só muda só a forma que ele vai fazer, às vezes a gente perde a esperança, como aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús tinham perdido. Eles falavam de Jesus como quem fala de alguém cujo sonho terminou. Mas a história continua, não para por aí. O domingo chega, a pedra foi removida, o túmulo estava vazio, a morte vencida e Cristo ressuscitou. O engraçado é que depois disso, todos esses acontecimentos, da pedra removida, do túmulo vazio, a morte vencida e ele ressuscitado, ele anda por 40 dias com os seus discípulos. Abre para mim Atos 1, 3, versículo 3. Aos quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. O que é interessante é que Cristo, depois de haver ressuscitado, ele passa 40 dias com seus discípulos. Não ensinou estratégia de crescimento de igreja. Não falou de como organizar bem, fazer uma bela organização de uma igreja. Não ensinou marketing para divulgação. Não ensinou liderança empresarial, para afinal de contas, toda a igreja precisa de empresários, né? Ele só falou sobre uma coisa. Ele só falava sobre o reino de Deus. Por que será que ele só falava sobre o reino de Deus? E aqui eu queria que você falasse comigo essa frase, diga assim comigo: porque antes de Deus construir uma igreja grande, vamos fazer um barulho mais alto? Vamos lá. Porque antes de Deus construir uma igreja grande, ele queria formar discípulos sólidos. Vamos repetir de novo? Porque antes de construir uma igreja grande, ele queria formar discípulos sólidos. Porque uma igreja forte só pode ser construída sobre uma base sólida. Antes da expansão, vem o fundamento. Ele gastou 40 dias. Ele não deu um planejamento de como iria crescer, nascer a igreja, como que iria surgir as células. Ele não deu um planejamento de como multiplicar as células. Ele não deu um planejamento de, não, você vai levantar diáconos, você vai levantar colaboradores. Não, ele só falava sobre o reino. Ele só falava sobre o fundamento. A história continua. Depois de gastar esses 40 dias falando sobre isso, ou melhor, enquanto ele está nesses 40 dias gastando falando sobre o reino, ele dá uma ordem aos seus discípulos, que está lá em Atos 1, versículo 4. Um versículo depois.
Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, ao qual salientou ele: de mim ouviste. Jesus manda que eles fiquem em. Ele manda que fiquem em. Sabe o que é engraçado? Que essa palavra vem logo depois dele entregar a maior missão da história dos discípulos. Ele fala: fique em Jerusalém, depois de ter dado a maior missão da história para os seus discípulos. Que missão é essa, pastor? Abre lá Marcos 16, 15. Vamos ler junto? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Para ensaio ficou bom. Vamos mais uma vez? E lhes ordenou. Não é engraçado? Ele manda eles ir pelo mundo inteiro proclamar o Evangelho. E logo depois ele fala: ficar em Jerusalém. Parece algo meio que desconexo, ou fora de ordem, ou sem lógica, não é verdade? Mas o que é engraçado é que antes de Jesus mandar eles para o mundo, ele mandou que esperasse. Isso nos ensina um princípio. Nem toda a ordem de Deus é para agir imediatamente. Você pode repetir isso comigo? Nem toda ordem é para ser executada imediatamente. Às vezes obedecer significa esperar. Ou palavrinha difícil, fácil de falar, mas difícil de se viver. Esperar é algo tão fácil de falar, mas de viver é tão difícil. Quantas e quantas tardes da minha vida eu já passei chorando quieto na minha sala, calado, falando com Deus. E eu me lembro de uma delas que eu em silêncio falava com Deus algumas coisas e me lembrava de várias promessas. E como já tinha se passado tantos anos, eu confesso a você que meu coração já estava assim. Eu falava exatamente assim com Deus. É, Pai. Eu lembrava da promessa e em pensamento eu falava com Ele. É, Pai. Eu acho que essa promessa eu não vou viver, mas os meus filhos vão herdar. Eu pensava assim comigo: talvez os meus olhos não vejam, mas meus filhos vão herdar. É como se eu falasse assim para Deus assim: Deus, eu já cheguei à conclusão de que realmente comigo não vai rolar, mas meus filhos vão herdar a promessa. Eu me lembro que eu estava sentado na minha sala, meu telefone toca. Aí o irmão Luiz, lá de Marambaia, que eu já não via há não sei quantos anos. Quando eu olho, fez assim: Luiz de Marambaia me ligou. Eu, alô? Ele fala: homem de Deus. Eu, homem de Deus, tudo bom? Ele, tudo bom, meu pastor, como é que o senhor está? Eu falei: tudo bem e tal. Ele fala assim mesmo: pastor, eu estava aqui orando e o Senhor me fez lembrar de você, do Senhor. Eu falei: amém. Aí Deus manda dizer uma palavra para você. Eu falei: pode falar. Ele manda dizer: a promessa ainda não morreu. Tudo o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Só creia.
Esperar é difícil, não é verdade? Pastor, então já se cumpriu a promessa? Não, ainda estou esperando. A gente vive uma cultura de pressa, queremos tudo para ontem. É miojo que fica pronto em 5 minutos, mas que 5 minutos demorado, né? Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu boto para fazer, eu fico, Jesus, isso aí não vai ficar pronto não, e a da embalagem diz que é só 5 minutos. A vontade honestamente é de pegar ele, porque demora tanto. E é só 5 minutos. Repete assim comigo, Deus nunca teve pressa. Será que você pode falar com mais convicção? Diga assim, Deus nunca teve pressa. Abraão esperou 25 anos. José esperou 13 anos. Moisés passou 40 anos no deserto. Davi foi ungido rei, mas esperou muitos anos até se sentar no trono. Isso também nos mostra que os discípulos também precisavam aprender que existe um tempo entre a promessa e o cumprimento. E é aí que muitas das vezes a gente não quer caminhar nesse tempo. No tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Eu não sei vocês, mas eu cresci imaginando que Davi foi ungido rei no dia, e no dia seguinte ele foi assumir o trono. Eu cresci pensando nisso. Eu cresci imaginando que quando Deus fala lá para o servo dele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, quantas estrelas, a areia do mar. Eu imaginei que no dia seguinte ele já estava, ou na mesma noite ele já estava com a mala pronta e ó. Mas depois eu fui descobrir que passaram assim, ó, anos e anos e anos até ele realmente decidiu sair de lá. Mas vamos continuar na história, a história continua. Chega o dia de Pentecostes. Lembra? A gente está lá com os discípulos que tinham recebido a maior missão da vida deles. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Aí Jesus fala, fique em Jerusalém. Eu não sei você, mas se sou eu não ia entender nada. Eu falo assim, vem cá, o senhor está me mandando ir ou ficar? É para sair ou é para ficar aqui dentro? Aí o que é interessante, que o dia de Pentecostes chega. Muitas pessoas imaginam que Deus escolheu aquele dia assim, meio que aleatoriamente. Mas não, Deus nunca trabalha por acaso. Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas. Judeus de todo o mundo viajavam para Jerusalém. Começa a fazer sentido para você? E cai, hein? O dia de Pentecostes, os judeus de todo mundo vão para onde? Para Jerusalém. Atos 2:5, abre para mim. A minha versão está um pouquinho diferente, ela diz assim, ó. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ali está escrito, ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. A versão é só um pouco diferente, mas o teor é o mesmo. Interessante é que se os discípulos tinham que permanecer em Jerusalém, se o evangelho precisava alcançar as nações, o que deveria acontecer? As nações teriam que vir para Jerusalém. Deus prepara um cenário antes de derramar o Espírito. Às vezes pensamos que Deus
improvisa. Mas Deus prepara primeiro o ambiente antes de realizar o milagre. Eu fui para Marambaia e fiquei bastante impactado porque eu ouvi de um senhor que tem a mesma idade do Betão, que é o pastor Durval, e ele fala que faz questão de ligar no aniversário dele todas as vezes, ligar para o Beto, porque eles fazem aniversário no mesmo dia. Ele fala assim: pastor, eu não sabia fazer nada, eu só sabia muito mal levantar a parede. E mesmo assim era uma parede de bambu traçado, com barro. E foi aonde eu comecei a levantar a igrejinha lá, era o que eu sabia fazer, era como eu sabia servir. Ele falou assim: eu só queria servir. Aí ele, mas como muitas pessoas vinham daqui da onde eu morava para ir lá para a igreja que era longe, nós abrimos um ponto de pregação, foi cedido um espaço para a gente abrir um ponto de pregação próximo para que a gente fizesse um evangelismo, um ponto de pregação. Aí ele, de repente, da noite para o dia, eu descubro que eu vou ser pastor naquele lugar. Lembra-se, Deus sempre prepara um cenário primeiro para depois realizar. O ponto de pregação já existia, o espaço já existia. Ele não fazia ideia. Eu não sei quanto a vocês, mas Deus sempre, na minha vida, sempre complica primeiro para depois explicar. O que é engraçado que não foi só assim com a minha vida, nem com a vida do pastor Durval, e eu acredito que nem só com a vida de vocês, mas isso já vem de anos. Foi a mesma coisa com Noé. Preparou uma arca sem nunca ter caído um pingo de água do céu. Foi assim com José, que Deus preparou primeiro José antes de mandar a fome para o Egito. Foi assim com Esther, que primeiro preparou ela antes do decreto de morte que iria ser lançado. Foi assim com João Batista, que ele levantou João Batista para anunciar primeiro, antes de mandar o Messias. Nos céus não existe improviso. Mas embora muitas das vezes as coisas da nossa vida estejam meio que desconexam fora do nosso entendimento, todas as peças se encaixam no planejamento de Deus para a sua e para a minha vida. Vamos continuar a história. Atos 2:1. Abre para mim. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só. Agora começa a fazer sentido, né? Primeiro ele manda ir por todo mundo pregar a evangelho toda. Aí ele fala, fique em Jerusalém. Mas agora faz mais sentido, porque ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só. O Espírito Santo é derramado. Línguas de fogo são vistas. Vento impetuoso
enche a casa. Os discípulos começam a falar em outras línguas. A multidão corre para ver o que estava acontecendo. Pense você, vamos imaginar esse acontecimento. De repente, o Espírito Santo enche a casa. As pessoas começam a ver línguas como de fogo sobre a cabeça deles, e um vento impetuoso começa a encher o ambiente. De repente, todos que estavam ali, que eram os discípulos, começam cada um a falar em línguas estranhas. A multidão olha e fala: o que é isso? A ordem era ir por todo mundo e pregar o evangelho toda, só que eles não podiam sair dali, então todos tinham que se afunilar a eles. E de repente, a multidão corre para ver o que está acontecendo naquele lugar. Pedro, aquele que dias antes, lembra? Pedrão, que negou Jesus por quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. Dias antes ele nega Jesus por 3 vezes. E esse mesmo Pedrão, antes de... agora se levanta diante daquelas milhares de pessoas que vieram para ver. E ele começa a anunciar o evangelho com ousadia. A minha pergunta é: o que mudou Pedro? Porque antes, quando Cristo é crucificado, e as pessoas falam para ele assim: você é um deles, não é? Ele: não, eu não. Aí daqui a pouco o outro fala assim: não, mas você parece com eles. Ele fala: não, você está enganado. Depois vem outro e fala assim: não, mas você até, sabe, se porta e se veste como eles. Ele: cara, eu não sei do que você está falando, não, eu não sei quem é esse. Ele nega pela 3ª vez. O que muda esse Pedro dessa imagem para agora um Pedro que levanta diante de toda a multidão e começa a anunciar o evangelho? Não foi um curso e nem muito menos técnica. Foi a presença do Espírito Santo que mudou aquele Pedro que negou por 3 vezes para esse Pedro que se levanta com ousadia. A presença de Deus transforma covardes em testemunhas. Você pode dizer isso? A presença de Deus transforma covardes em... Sabe o que é interessante? Para cada vez que Pedro negou lá atrás, nesse discurso ou nessa pregação de Pedro agora, Deus levanta 1000 almas. Para cada vez que ele negou lá atrás, nesse discurso Deus levanta 1000 almas. Quantas almas se converteram? Isso está lá em Atos 2:41, abre aí. Diz assim: assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados naquele mesmo dia, juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Sabe o que é interessante? Que por causa da obediência, a igreja, que começou com 120 pessoas reunidas em Jerusalém, do dia para a noite, ganha mais 3.000 membros. Não é a boa estratégia que você tem que vai fazer com que a igreja cresça. Não é o seu bom trabalho que vai fazer com que as coisas fluam.
Não vai ser também a sua boa pregação, mas vai ser o fruto da sua obediência, que vai fazer com que os planos dele se cumpram na sua e na minha vida. Sabe o que é interessante? Como discipular tanta gente? Como manter a unidade? Aqui não chega a ter nem 500 pessoas, e às vezes para se manter unido é difícil, não é verdade? Às vezes a gente passa semanas sem falar com o irmãozinho que está lá na ponta esquerda. Meses sem falar com a irmãzinha que está lá na ponta direita, que às vezes é chata pra caramba. E a gente não tem nem 500 pessoas. Como evitar confusão? Jesus, não, aqui não tem confusão. Tem confusão aqui, gente? Graças a Deus aqui não tem confusão, né? Como impedir que aquela igreja recém-nascida se perdesse? Quando eu estava numa outra congregação, eu era tido como o inimigo do evangelismo. As pessoas achavam que eu não gostava do evangelismo. Pastor, por que as pessoas achavam que o senhor, como pastor, era inimigo do evangelismo? Eu falava assim: eu não sou inimigo do evangelismo. Então por que toda vez que fala de evangelismo, o senhor fala que não concorda? É porque quando estávamos lá, no mínimo, eu vou falar no mínimo, 2 pessoas aceitavam Jesus por culto. E nós tínhamos culto 3 vezes na semana. É, amor? 3 vezes na semana. Então, no mínimo, era 6 pessoas por semana. Por mês, 24. Dois meses, 48. 4 meses, quantas pessoas? E eu comecei a fazer esses cálculos, né? Só que era o que era interessante, porque o pastor, o senhor era tido como inimigo do evangelismo. É porque eu olhava para a igreja, e da mesma forma que a gente ganhava, a gente, colocava para fora. E que é interessante, irmãos, nós não chegamos a ter 100 pessoas. Aqui, da noite para o dia, eles ganharam 3.000. Como evitar que essa igreja recém-nascida se perdesse? E é exatamente aqui que esse segredo é revelado. Eles não criaram departamentos, não organizaram uma estrutura complexa. Não, vamos definir as crianças para cá, as irmãs para lá, os senhores para lá, no meio. E nem desenvolveram métodos revolucionários. Não, vamos dividir em células, vamos dividir em grupos, pequenos grupos. Tudo se resume a um versículo. Abre aí Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Vamos de novo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
Vamos comigo, comunhão. De novo. Que palavrinha difícil é essa chamada comunhão? Na verdade, eu não sei você, mas eu venho de vamos dizer assim, de um ensinamento ou de uma vivência em que, meu amigo, para ter comunhão com meu irmão, no mínimo ele tem que concordar comigo. Se ele não concordar, meu filho, eu quero mais que ele passe do outro lado da rua. E dirá se ele não for mais da minha igreja. Quando Deus me trouxe de volta para cá, a igreja que Deus tinha me enviado, ficou um tempo sem falar comigo algumas pessoas, né? E eles achavam que agora não, agora o pastor Júnior não está mais aqui, né? A gente não pode mais falar com eles e nem ele pode mais falar com a gente. Só que o engraçado é que por muitas e muitas vezes eu, como tenho amigos lá, às vezes eles me ligavam, pastor Júnior, oi, rapaz, deu um problema aqui assim, assim, assado, como que eu resolvo? Eu falava assim, oi, ele só vai vir aqui, eu falei, pô. Aí eu ia lá, resolvia com eles, junto com eles. Eles, pô, obrigado. Eu falei, obrigado nada, rapaz, nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo exército. O mesmo comandante que você tem, eu tenho. A gente só está em pelotão diferente, mas o comandante é o mesmo. Passava um tempo, uma coisa estragava aqui e ali, aí esse mesmo menino ligava, pastor, deu um problema aqui assim, assado. Eu falei assim, tô indo aí, eu ia lá e ajudava. Aí uma dessas vezes o pastor me encontrou lá. Ele, ô pastorzão, eu falei, oi, tudo bom, pastor? Estou aqui ajudando os meninos aqui a resolver o problema. Aí, pô, brigadão. Eu falei, obrigado nada, rapaz. Teu problema é o meu problema, porque você faz parte do mesmo exército, a gente luta a mesma batalha. O comandante é o mesmo. Ele parou assim, olhou, ele, pô, obrigado. Eu falei, obrigado não, cara, a gente faz parte do mesmo exército. Eu falei assim, é só a tribo que é diferente, mas o povo é o mesmo. Aí ele, como assim? Eu falei assim, lembra lá? O povo escolhido pelo Senhor, eu falei assim, lembra? Então, eram 12 tribos, Manassés, Efraim. Eu falei assim, então, a tribo é diferente, mas o povo é o mesmo, é um povo só do Senhor. Não é porque eu estou numa tribo diferente que não significa que eu não vou ajudar vocês. Mas é uma palavrinha diferente, muito difícil de se viver, essa palavrinha chamada comunhão. E quando chega nessa vigília lá, que eu fui, lembra que eu falei para vocês no início da história aqui, que eu me meti a besta e fui na vigília lá de Marambaia? Quando eu cheguei lá, da sede eu era o único intruso que estava lá. Naquele mesmo ambiente, aqueles irmãos conseguiram reunir todas as 4 igrejas e surgiram daquele soldado que lá atrás começou a evangelizar dentro do quartel. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Deus, que isso? E aquele povo mesmo sem muita cultura, muita dificuldade até às vezes de falar o português correto, eles me ensinaram algo na prática que me impactou a minha vida. O pastor Durval, ele fala comentando em determinado momento do testemunho dele,
enquanto ele estava levantando a parede, por ele ter sido levantado ao pastorado da noite por dia, uma outra pessoa que se achava muito mais capaz de ser levantado ao pastorado, que ainda não tinha sido levantado ao pastorado, fazia de tudo para queimar ele diante da congregação e diante do comando militar. E eu falei assim para ele: pastor, isso que o senhor fez? A ele: eu continuei fazendo o que eu sabia fazer, levantar tijolos, servir a igreja e obedecer a minha liderança. Sabe o que é mais interessante? Que naquele ambiente onde estavam as 4 igrejas, estavam também o povo dessa mesma pessoa que futuramente veio como pastorado. E eu falei: pastor, eu conversando com ele depois, eu falei assim: pastor, eu tinha todos os motivos do mundo para nem sequer querer ter contato com essas pessoas. E ele virou assim para mim e falou assim: eu só entendo que eles não tinham total compreensão do que Deus queria fazer nessa ilha. E ia chegar um momento em que Deus ia abrir os olhos deles e fazer eles enxergarem. Aquele povo nem com tanta cultura, nem com um vocabulário tão simples, mas com uma prática tão forte, ensinou realmente o que é ter comunhão no partir do pão. Sabe, eu vi aquelas 4 igrejas ali reunidas adorando, e eu olhava para a felicidade do pastor Durval de ver aquilo ali acontecendo, e ele falava assim: pastor, eu sonhei com esse momento, Deus me fez sonhar com esse momento, e eu aguardava ansiosamente por isso, e o sorriso dele era de orelha a orelha. O que é mais interessante, que vem um dos pastores para pregar, para trazer a mensagem naquela vigília que estava acontecendo ali, e que por sinal eles marcaram essa vigília porque o pastor Durval falava assim: eu quero voltar às práticas das primeiras vezes que fez nascer a igreja aqui em Marambaia. Eu falei assim: como assim? Ele: porque a igreja nasceu dessas vigílias que a gente fazia com aquele soldado que pregava no quartel. E o pastor pregando, quando ele vai abrir o texto para trazer a mensagem, ele abre justamente em Atos 2, 42. E ele prega justamente sobre comunhão. E não foi o pastor Durval que pregou. Quando eu olhei aquilo, eu falei: uau! Ele podia falar de tantas coisas, podia falar de milagres, tem tantas histórias que Deus fez ali na ilha de Marambaia, que ele podia começar falando. Mas engraçado que aquele pastor não falou de milagre, não falou nada disso. Ele falou justamente de Atos 2, 42. Sabe o que é interessante? Que o apóstolo Lucas descreve aí, em Atos 2, 42, ele também não começou falando nada sobre milagres, nem sobre crescimento, nem sobre sinais e maravilhas. Ele falou sobre fundamento. E lembra que eu falei para vocês que o pastor Durval falou que ele não sabia o que era ser pastor? E eu falei assim: como é que o senhor fez? Ele falou assim: eu fiz o que eu faço até hoje. Eu só continuo fazendo o que eu aprendi com os meus pastores que estavam assim.
Isso me mostra que para uma igreja ser bem estruturada, ou ser ter uma base sólida, tem uma coisa que a gente não pode abandonar nunca, são os fundamentos. E talvez seja aqui que, nesse ponto, que nós venhamos a precisar começar a refletir. Se queremos, assim, os resultados, está aí, ó, descrito em Atos. Se queremos os milagres, que está descrito também no livro de Atos, o crescimento, que também está descrito, e o mover, que também foi relatado, eu queria fazer uma pergunta. Será que estamos dispostos a viver os fundamentos que está descrito em Atos? Será que nós estamos realmente dispostos a viver os fundamentos de comunhão? Às vezes a gente confunde tanto comunhão como cubilança. Porque se tem festa, está todo mundo em comunhão. Não, está todo mundo reunido, mas nem sempre está em comunhão. Eu já fui em várias festas que eu ficava, Jesus, eu quero sair daqui. E eu tenho uma esposa abençoada por Deus, que eu amo demais. E ela só sai da festa depois que parte o bolo. E o meu azar, a maioria das festas que eu vou só parte o bolo depois de meia-noite. Eu fico, Jesus, eu quero ir embora. E ela fica, não, ainda não partiu o bolo. Só teve uma festa que eu fiquei feliz da vida. E eu fiquei no pé dela, vamos embora? Aí ela, calma aí. Eu falei, não, vamos embora, já partiu o bolo. E a primeira coisa que fizeram foi partir o bolo e dar o bolo. E eu falei para ela, ó, já partiu o bolo, já deu o bolo, vamos embora. Porque na maioria das festas que eu vou, embora eu esteja reunido com todos ali, na maioria das vezes eu não estou em comunhão com aquele povo. Porque é fácil a gente se reunir, mas difícil a gente ter comunhão com o meu irmão. Eu fui para Marambaia e o que é legal é que no momento do almoço e do café da manhã, que a gente fala muito sobre o partir do pão, era nesses momentos em que eu começava a perguntar na história, mas vem cá, como é que surgiu fulano? Da onde que veio esse fulano? Aí ele sentado ali comendo, não, mas fulano começou assim. Aí foi onde eu fui descobrir que um cara que nem falar não fala, que é um dos filhos do pastor Durval, mas quando chega na igreja ele sobe na bateria e começa a tocar bateria. Eu falei, cara, você toca bateria? Aí ele, né, pastor? Tinha que pegasse. Eu já tocava pandeiro e atabaque lá no mundo, no pagode. Sentei lá na bateria e falei, não deve ser muito diferente não. E comecei a tocar. Aí eu descobri que um outro dos outros filhos dele, que também fala mais ou menos, mas é muito tímido, caladinho, é o que pega o violão e ministra adoração, louvor. Sabe o que é mais interessante? Que eu tinha a imagem do Luiz, que vira e mexe, vem aqui, e ele era aquele cara que pegava o microfone e adorava, e uau! Mas ele é o que menos age durante o culto. Ele é o que menos canta. E eu falei, ué? Mas aonde você descobriu isso, pastor? Foi durante o culto? Não, foi no sentando na mesa e partindo pão. E me permitindo conhecer meu irmão. E aqui eu queria deixar
Uma pergunta para os irmãos: será que muitas das vezes quando a gente vem aqui para o nosso domingo de manhã, onde tem a nossa mesa com o café da manhã, será que realmente a gente está vindo porque muitas das vezes a gente quer conhecer o nosso irmão ou porque a gente só quer encher a nossa barriga? E eu termino dizendo o seguinte: Deus nunca prometeu resultados para quem abandona os fundamentos. Eu sou da construção civil, trabalho, faço desde cavar buraco da sapata até entregar a chave na mão da pessoa. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que não tem como construir nada se nós ignorarmos os fundamentos. E olha que Jesus só se preocupou em deixar 3. E muitas das vezes a gente ignora os 3. Imagina se ele deixasse mais. Passei 3 dias em Marambaia, fui impactado. E conheci pessoas. Sabe o que é mais interessante? Eu não toquei violão porque eu não fui lá para tocar. Eles ficavam: pastor, pega aí o violão, faz adoração para mim. Eu não vim para isso, eu vim para servir você. Prega, pastor. Eu falei assim: cara, eu não vim para isso. Não, então eu vou te dar uma oportunidade se eu canto hino. Eu falei: não, não precisa me dar oportunidade não. Não, porque fulano vai cantar 2 hinos, aí depois o senhor canta 2. Eu falei: faz o seguinte, fulano canta 4. Aí eu não preciso cantar 2. Aí ele: tá bom, pastor. Então, se o senhor quiser, eu falei: não, fica tranquilo, eu só quero servir vocês. Encontrei pessoas que cobram R$ 70 para fazer um frete de Marambaia. Frete que eu falo é trazer uma pessoa de barco de Marambaia a Itacuruçá. E eu tive contato com esse jovem que ia indo por 10 minutos. Mas aquele cara me ensinou uma lição que eu falei assim: uau, como a gente precisa aprender com esse povo aqui. Ele falou assim: quando ele soube que eu era pastor, ele falou assim: rapaz, outro dia eu encontrei um pastor lá em Itacuruçá, ele estava querendo ir para Jaguarão. E no meio do caminho ele falou: eu tenho que ir em Jaguarão. Eu tenho que ir lá porque Deus está me mandando ir lá. E quando ele falou assim: Deus está me mandando ir lá, eu falei: então eu sou mais de Jaguarão. Ele: não, eu preciso ir para Marambaia. Ele: não, eu sou mais de Jaguarão mesmo. Aí ele: não, mas eu tenho que ir em Marambaia, meu querido. Ele: não. Aí ele falou assim: aí eu tinha um caminho que se eu fizesse esse caminho, eu não passaria por Jaguarão. Eu iria direto para Marambaia. Era mais curto e gastava menos combustível. Ele: mas eu peguei um outro caminho que eu fiz questão de passar em frente a Jaguarão. E quando aquele pastor viu, eu já estava entrando em Jaguarão e estacionei lá. Ele não entendeu nada. Ele falou assim: ele falou: mas comigo, se Deus mandou ir, tem que ir. Aí eu virei para ele e falei assim: o senhor não sabe o final da história. Aí foi o final da história que quando aquele pastor desceu na praia de Jaguarão, uma mulher veio correndo em direção ao abraço ele chorando, porque ela estava na casa dela orando e falando: Deus, envia aquele pastor até aqui. Eu virei para ele e falei assim: você foi a resposta de Deus para aquela mulher. Aí aquele homem parou assim, não, é porque você jeito. Eu falei assim: Deus usou a sua vida para responder a oração daquela mulher. No dia seguinte, eu teria que vir embora.
E eu viria na lancha da Marinha. E lembra que eu falei para vocês que Deus às vezes prega peças? Ou escolhe trajetos que a gente não entende nada, mas para Ele cumprir o propósito? Naquela tarde, a Marinha anuncia que não ter, anuncia que não teria o barco que eu precisava sair para vir embora. Aí o pastor, meu pastor, e aí o pastor estava brincando, falando assim: pastor, vou orar para que não tenha barco, aí o senhor não vai embora, só fica aqui. E eu ficava rindo. Aí quando ele acabou de falar isso, a Marinha anuncia que não vai ter barco. Aí ele, pastor, estava brincando. Aí eu falei assim: fique em paz, meu pastor. Se não tiver barco de manhã, a gente vai de barco de tarde, vai de noite, ou vai no dia seguinte. Deixa Deus trabalhar. Aí ele, não, vou perguntar aos pastores, aos pescadores, se algum deles vai sair, que se eles saírem, né? Aí a gente vê quanto que eles fazem para o senhor sair. Aí eles foram perguntar aquele jovem que eu falei lá, que encontrou um pastor em Itacuruçá. E ele falou assim: pastor, amanhã de manhã cedo eu vou sair para Itacuruçá, sim, se o mar melhorar, porque estava tendo aquele vento que as ondas ficam agitadas e tal. Por isso a Marinha cancelou o barco. Aí ele falou: mas se melhorar um pouquinho eu vou. Quando chegou de manhã, eu fui até ele falou: pastor, eu vou sair, o senhor tem coragem de sair comigo? Eu virei para ele e falei assim: se você tiver coragem de meter no barco e ir comigo, eu vou. E ele: então vamos, pastor. E vim no barco com ele. Quando eu desci, Itacuruçá, quanto que eu tenho que te pagar? Não é nada não, pastor. Eu abracei ele e falei assim: um dia abençoado para você, Deus te abençoe. Ele: amém. Ele: pastor, o senhor também. Ele falou: sempre que o senhor precisar, se eu estiver por perto, conta comigo. Eu falei assim: amém. Aí enquanto eu estava ali parado esperando a condução, ele encontra o esposo da mulher que veio ao encontro ao pastor lá em Jaguanu, lá em Itacuruçá. Ele faz questão de pegar aquele homem, o Beto, e levar até lá onde eu estava. Ele: pastor, aqui ó, o Beto, o esposo daquela. Aí eu falei: Beto, tudo bom, Beto? Ele: tudo. Aí eu falei assim: você não vai lembrar de mim não. Eu falei assim: deve ter por baixo uns 20 anos que você não. Aí ele falou: claro que eu lembro do senhor. O senhor ia muito com o apóstolo Estevão lá em Jaguanu, e uma vez vocês passaram o Natal lá. Eu falei: rapaz, você lembra de mim? Aí ele: lembra. Aí ele: quando que o senhor vai pisar em Jaguanu? Aí eu falei: se Deus quiser, muito breve a gente pisa lá. Aí dei um abraço nele, falei: manda um abraço para o senhor. E eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nessa palavra que nós falamos sobre fundamentos, eu queria que você refletisse comigo quais os fundamentos nós temos ignorados. Desses três, são só três: comunhão, partir do pão e... É porque muitas das vezes eu posso falar assim: não, pastor, mas eu sou do retetel, gosto de oração mesmo. Amém. Mas isso não te livra ou não te coloca a par de cumprir os outros dois. Ah, pastor, mas venhamos e convenhamos, tem irmãozinho que é meio chato, é difícil da gente ter comunhão com ele, de sentar para partir o pão com ele e conversar. Eu te entendo.
mas não tem como ter crescimento se nós ignorarmos um desses 3 princípios fundamentais. Eu sou uma pessoa que, durante muitos anos, eu fui muito antissocial. Eu gostei de ir para festa, nunca gostei de receber ninguém na minha casa.